Olá pessoal, oi gente, vamos entrando aí. Meu nome é Viviane e você está no UOL. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal é uma técnica que chama Jinshin Jitsu. Vocês vão adorar, então sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí agora, né? Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez, eu vou explicar um pouquinho o que é o UOL, né? O UOL é We Are One, nós somos um. E o UOL, ele começou físico, ele era um espaço físico em Belo Horizonte, onde a gente tinha aula de yoga, aula de dança do ventre, aula de pilates. Tinham várias aulas nesse espaço, então era um espaço físico. We Are One, nós somos um. E quando foi em fevereiro agora, a gente passou o UOL para digital. Então, para você que não conhecia o UOL era um espaço físico que virou um espaço digital. E como sempre, né, tudo na vida está em movimento, o UOL também está movimentando, está se modificando. E desde que a gente começou em fevereiro, toda semana eu faço uma live com algum tema, alguma técnica, né, que a maioria das pessoas não conhecem, trazendo informações de qualidade, né? Porque a gente ouve muita coisa por aí sobre as técnicas energéticas. Então aqui o objetivo desse canal é trazer alguma coisa de qualidade, uma informação que, que tenha realidade, uma informação de verdade, né? Pautada, vamos dizer assim. E muitas técnicas, né? Vocês ainda nem têm ouvido falar, como é o caso do Jinshin Jitsu, né? Eu não sei se você sabe o que é Jinshin Jitsu. E todas as técnicas que eu fui trazendo aqui, a maioria delas, eu sou terapeuta nessa técnica. E o Jinshin Jitsu não. Então, como eu sou terapeuta nas outras técnicas, eu acabei conhecendo, né, e chamando pessoas que eu sabia que tinha informação boa para passar pra gente. E o Jinshin Jitsu, como eu não sou formada em Jinshin Jitsu, né, eu fiz só um curso de autoaplicação, eu não sou boba nem nada, eu já chamei a professora. Porque, né, com certeza a informação vai ser boa pra gente. Como que eu conheci o Jinshin Jitsu, vou falar bem rapidinho. A minha professora de yoga, eu vou falando aqui, dando tempo das pessoas entrarem, tá? Porque vai ficar gravado a live, você pode ver depois, não tem problema. Mas é bom ver na hora, porque você pode fazer pergunta, você pode interagir com a gente. Então é muito melhor ver na hora, né? Como que eu conheci o Jinshin Jitsu? A minha professora de yoga falou sobre o Jinshin Jitsu, né? E isso antes da pandemia. E aí, como eu gosto de estudar, amo aprender, né? Eu fui pesquisar o que era o Jinshin Jitsu. E aí eu entrei no site do Jinshin Jitsu, né, Brasil, e encontrei a Fábia, porque eu estava procurando uma instrutora que fosse da minha cidade, de Belo Horizonte. E aí a Fábia abriu uma turma, né, de autoaplicação, e eu fui fazer o curso com ela de autoaplicação. Então eu vou chamar agora, assim, com muita honra. Eu tô muito feliz dela ter aceitado meu convite, né? Porque a gente convida, mas a pessoa pode não aceitar, né? Então eu fiquei muito feliz, realmente, dela aceitar o convite de vir falar aqui pra gente sobre Jinshin Jitsu, porque eu fiquei encantada, é uma técnica maravilhosa. Eu espero realmente que vocês fiquem encantados, igual eu fiquei, né? Então eu vou trazer aqui a Fábia para falar com a gente. Ixi, tá aparecendo aqui que a Fábia não pode participar. Ô Fábia, você sai e entra de novo, por favor? Tá aparecendo aqui que você não pode participar. Não sei se é porque não tá sem vídeo, o que é. Oi, gente, muito massa vocês que estão entrando aqui agora. Sejam muito bem-vindos. O Beto, o Jaime,
a Lilian, o Leonardo, a Carla Freitas, né? A Eunice. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu vou chamar a Fábia aqui agora, mas a Fábia tá aparecendo para mim aqui que ela... Ah, agora ela pode participar. Aí, Fábia. Seja muito, muito bem-vinda. Olá, olá. Oi, Oi, Fábia, bom tudo bem? dia! Bom dia, Tudo bom dia. jóia? E você? Eu Só sempre... estou organizando aqui porque eu estava no computador. Agora eu tenho, Aham. pelo jeito não estava entrando. E aí Não, eu só pode ficar estou tranquila. Eu posicionando o sempre dou, celular. sem problema. Eu sempre dou uns recadinhos aqui antes, né? Já agradecendo aqui a participação das pessoas que estão aqui com a gente, né? Eu expliquei um pouquinho o que é o UOL. O UOL é We Are One, era um espaço físico em Belo Horizonte, onde a gente tinha aulas gratuitas de várias coisas, dança do ventre, dança sênior, yoga, pilates. E aí, em fevereiro a gente resolveu passar o UOL para digital. Na verdade, o UOL ele tinha parado um pouco porque eu fui morar no Rio. Aí quando eu voltei, o UOL tinha meio que acabado, estava com aula só de yoga, porque não tinha como manter, né? Porque eu estava longe. E aí quando eu voltei para cá, passou um tempo, eu tive meu terceiro filho, e agora em fevereiro a gente resolveu passar o UOL para digital. Eu vou dar uns recadinhos antes de você, enquanto você está entrando aí, né? Bom dia, Leonardo, deu bom dia pra gente aqui, o Wilson. Bom dia, Antes de passar a palavra para você, eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu até anoto essas coisas para eu não esquecer. Ô, Como eu Viviane. Acho falei, que eu vou ter que entrar e sair e entrar de novo porque assim está cortando muito a sua fala. Eu não estou entendendo, tá. Então tá? pode sair e Eu, entrar eu que eu vou. vou dando os recadinhos aqui, tá bom? Oi? Pode sair e voltar, que aí eu vou dando os recadinhos aqui enquanto isso, Tá. Eu não entendi, tá não, mas bom? eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, tá bom. Enquanto ela entra de novo, eu vou dando os recadinhos bem rapidinho aqui para vocês. Bem rapidinho aqui. Como eu falei, o Jinshin Jitsu é um assunto muito, muito, muito legal. E tem muita gente que não conhece, né? Eu que estava nessa área de terapias energéticas há 20 anos, nunca tinha ouvido falar em Jinshin Jitsu, eu ouvi falar há pouco tempo, né? Um pouco antes da pandemia. E, opa, ela entrou aqui, beleza. Então é um assunto muito, muito, muito legal. Como é um assunto muito, muito, muito legal, né? Quando a gente tem um assunto bom, a gente quer que as pessoas saibam desse assunto, né? Então, eu aprendi aí desde fevereiro que eu tô fazendo uma live por semana, eu aprendi aí que aqui embaixo a gente tem um aviãozinho onde a gente convida as pessoas a assistirem sobre esse assunto. Então, eu sempre faço isso e eu vou fazer isso agora. Eu vou convidar as pessoas que eu quero que participem aqui, que saibam disso, né? Porque é um assunto tão legal que é bom a gente chamar as pessoas. Então, você aperta o aviãozinho aí e manda para as pessoas que você acha que gostaria de saber sobre esse assunto. Esse é um recadinho. Eu anoto aqui para não esquecer, igual eu falei. Outra coisa, tem uns coraçõezinhos aí de lado. Quando a gente aperta esses corações, além de ser muito bonitinho, né? Ver esses corações subindo, quando a gente aperta, o Instagram também avisa dessa live para mais pessoas. Outra coisa que pode fazer pergunta, né? Eu já estou falando isso pela Fábia, mas pode fazer pergunta, é bom interagir, né? Quanto mais interação, melhor, né? Quanto mais troca, melhor. E outra coisa é que a gente vai ter uma prática no final. Então, a Fábia vai presentear a gente com uma prática no final, então fiquem até o final. É isso, Fábia. Já falei sobre o UOL, já falei como que eu conheci o Jinshin Jitsu. Agora eu te convido a falar com a gente aí, falar o que é o Jinshin Jitsu, né? Como que surgiu e contar um pouquinho da sua história com o Jinshin Jitsu, como você conheceu. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito alegre. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Obrigada, eu também assim, tô adorando isso, né? Eu também não sou nada tecnológica, é a primeira vez que eu faço uma live, então, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Mas obrigada Não, pelo com certeza. convite.
Como você falou, o Jinshin Jitsu realmente é apaixonante. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei durante 23 anos em UTI e conheci o Jinshin Jitsu acho que em 2004. E tem uma definição que eu adoro do Jinshin Jitsu, que é assim: o Jinshin Jitsu é simplesmente complicado e complicadamente simples. Então eu acho que isso encaixa perfeitamente, porque assim, a gente usa toque, né? Mas ele é muito profundo, então parece muito simples, e é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito abrangente, ele chega a ser até um pouco complicado às vezes para algumas pessoas, né? Mas então eu conheci lá em 2004, eu acho, o primeiro curso que eu fiz, e como ele é muito simples, entre aspas, muito simples, eu fiquei assim, será? Será que isso é isso mesmo? Será que isso funciona e tal? Será que dá E certo, né? será que dá certo? Aí, Né? ó, Coisa O esquisita. Leonardo tá falando assim, eu posso constatar os benefícios fantásticos. Já atendi o Léo algumas vezes. Ei, Léo, bom dia. Obrigada por estar aqui. Então, eu comecei a experimentar desse curso. Depois que eu fiz esse curso, eu comecei a experimentar com várias pessoas e tal. E eu ficava assim. E as pessoas falavam assim: ah, melhorou isso, melhorou aquilo, senti isso, senti aquilo. E eu ficava assim: será? Essa pessoa deve estar querendo me agradar. E era assim que eu fiquei durante muito tempo. Então, eu fiquei experimentando durante uns 4 ou 5 anos, e só depois disso, depois de experimentar esse tempão todo, que aí eu resolvi me aprofundar, e aí eu fui fazer mais cursos, e só em 2010, final de 2009, início de 2010, que eu realmente comecei a trabalhar com o Jinshin Jitsu. Curso a gente não para de fazer, porque assim, é um aprendizado para a vida, então sempre a gente vai encontrar assim, por isso, agora eu entendi. Então, todo curso que a gente faz tem uma ficha que cai. Uma ficha a mais que vai caindo. Então, assim, não tem jeito. É para sempre, né? Fazer curso do Jinshin Jitsu não dá para parar. Né? Então, assim, primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção é o significado do nome. Né? Que para mim tocou muito. Porque, assim, é um nome que é japonês, né? Então, assim, esquisito, entre aspas, para gente, para nós ocidentais. E eu costumo falar assim, que a gente não pode quebrar o nome, a gente não pode dar um apelido para os jiu-jitsu, porque tem muita gente que fala assim, eu faço Jin, seria um apelido, né? Mas o nome é tão bonito e ele carrega uma energia tão, tão, tão boa, né? Que a gente precisa aprender a falar esse nome e falar esse nome de uma forma completa. Então, o Jin significa homem de compaixão. O Shin significa criador. E Jitsu significa arte. Então, o significado é a arte do criador através do homem de compaixão. Então, assim, só de ver o significado do nome, dá para a gente perceber o que é, né? O poder do Jinshin Jitsu, né? O poder, o próprio nome já carrega esse poder todo, né? Então, assim, o Jinshin Jitsu, ele, na verdade, ele é uma arte que ela é milenar, mas que ficou perdida, né? Que era passada de boca a boca e tudo que é assim, chega um momento que ela ficou perdida. Mas teve um japonês, né, que é o mestre Jiro Murai, que nasceu lá em 1886 e que com 26 anos ele era um doente terminal. Então, assim, ele era filho de médico, irmão de médico, neto de médico. Então, era uma família de posses, era uma família cheia de médicos e chegou um momento que ele estava doente, ninguém conseguia tratá-lo e ele chegou num estado terminal, não tinha mais o que fazer. Então, todos esses médicos da família, amigos, chegaram à conclusão de que não tinha mais o que fazer por ele, ele já não tinha forças para andar, ele já sabia que ele estava no final. Só que o oriental lida com a morte de uma forma diferente que nós ocidentais.
Então ele pediu para que fosse levado para as montanhas onde a família tinha uma casa e que deixasse ele lá por 8 dias, né? Porque aí e que Uhum. por 7 dias, aliás, e que no 8º dia voltassem para buscar o corpo para fazer o funeral, né? Todos os procedimentos. E aí ele ficou lá sozinho. E como ele já estava numa condição terminal, então ele já não comia, então ele ficou lá jejuando, meditando e fazendo algumas práticas de posturas de mão, né? Porque assim, é, a gente tem no Japão tem o budismo, tem o taoísmo, tem várias práticas religiosas e tem lá vários templos, e tem um templo dos 1000 Budas. E cada Buda, ele faz uma postura diferente de mão, né? Então ele ficou ali Uhum. na cabana, meditando, fazendo essas posturas de mão e jejuando. E ele, sim, Testando essas várias... posturas, né? Na verdade, fazia parte da prática dele, né, de meditação. E ele ficou ali, e aí ele sentia que várias coisas aconteciam no corpo dele, ele perdeu a consciência algumas vezes, o corpo dele esquentava, esfriava, esquentava, esfriava. E teve um momento que o corpo dele, ele fala, né, ele falou que o corpo dele virou como se fosse uma bola de fogo. Então aqueceu muito e ele perdeu a consciência. E depois de um tempo, quando ele acordou, quando ele voltou à consciência, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente no corpo dele, né? Que a energia parece que tinha voltado, que começou a circular alguma coisa. E ele que estava naquela fraqueza toda, porque era um terminal, em jejum, já com vários dias sem comer nem nada, ele então teve condição de levantar, e aí ele percebeu que tinha mudado alguma coisa nele, e que ele estava diferente, e que ele tinha sido curado, né? E aí naquele momento, o que ele fez foi ajoelhar e prometer que ele ia dedicar o resto da vida dele para estudar aquilo que tinha acontecido com ele ali naqueles Com dias, ele. para ele poder, através desse estudo, para ele poder ajudar outras pessoas a saírem dessa condição, né? Ajudar essas pessoas também a melhorarem, né? Em vários aspectos. E aí ele começou a estudar, né? Então, e ele estudou de várias formas. Uma das formas foi voltando para essas montanhas, né? Para essa casa nas montanhas, mais 21 vezes. Então, quando ele voltava, ele fazia novamente jejum, meditação, e ele repetiu tudo que ele fez na época que ele estava lá como doente terminal. Só que agora, Uhum. como forma de estudo. Então, tudo que ele ia sentindo no corpo, ele ia anotando, e o que ele sentia que corria pelo corpo enquanto ele fazia aquelas práticas, ele ia também desenhando. Então, a gente tem os desenhos dele do que ele fez, né? Dos desenhos que ele fez. E depois, ele comparando esses desenhos depois de algum tempo, ele viu que os desenhos que ele fez era muito parecido com os meridianos da acupuntura, né? Não é exatamente igual, mas é muito Uhum. parecido. Então essa foi uma das formas de estudo. Outra forma de estudo é que ele ia para uma praça lá no Japão, onde moravam mendigos, né, pessoas que não tinham sem teto, né, que não tinham condição financeira. Então, e aí ele colocava assim: hoje eu quero pessoas que tenham, por exemplo, alguma queixa no ouvido. Aí fazia aquela fila, então um não estava escutando bem, o outro tinha uma coceira, o outro tinha um zumbido, o outro tinha uma infecção. Então eram várias questões. Então ele ia testando, né? Toque aqui, toque ali, toque lá. E ele ia percebendo que um funcionava em uma, não funcionava no outro, e por aí vai. Aí no outro dia, assim, quem tem alguma coisa de joelho? Quem tem alguma coisa no nariz, por exemplo, no olho? E aí ele foi estudando casos, várias pessoas iam aparecendo, e eram as queixas as mais variadas possíveis. E aí isso tudo fez parte
do estudo dele e ele acabou ficando famoso, né? Porque assim, Uhum. as pessoas começou a circular, né, na cidade que tinha um senhor, né? Aliás, na época ele nem era senhor, né? Tinha uma pessoa na praça que ficava ajudando os mendigos e curava os mendigos. E chegou no ouvido da família imperial japonesa, que tinha também um familiar numa condição terminal. E aí alguém lá, um conselheiro lá do imperador, falou assim, olha, tem uma pessoa que fica na praça e que ele está curando os mendigos. Quem sabe essa pessoa não pode vir e ajudar né, a essa pessoa lá da família imperial. E Uhum. aí ele foi chamado para ir para o Palácio Imperial e ele ficou à disposição da família por um tempo. E aí o imperador falou assim, olha, se ele ficar curado, você pode pedir o que quiser como forma de pagamento. E aí ele foi, cuidou dessa pessoa, desse familiar, ele ficou Acho ótima essa curado, parte da história. Isso me chamou muita atenção quando você me contou da outra vez. O que que ele pediu, né? ele ficou curado, e aí como forma de pagamento, ele pediu para ter acesso irrestrito à biblioteca imperial. E aí na biblioteca, ele sabia que era uma biblioteca imperial, que ele ia ter à disposição vários livros, e que ali talvez naqueles livros ele pudesse encontrar alguma coisa que justificasse ou que embasasse aquilo tudo que ele estava percebendo nesse tempo de estudo. E lá ele encontrou um livro que chama Kojiki, que é o livro das tradições antigas japonesas, que é como se fosse assim, a Bíblia japonesa. Então é como se ele contasse a criação da Terra, né, a criação do homem na Terra, mas ele usa, porque assim, a família imperial era considerada como a manifestação de Deus na Terra, né? Então, a representação, né, de Deus na Terra. Então, ele usa, nesse código, é como se usasse os membros da família imperial, a criação dessa família imperial, para falar da criação da Terra, né, de tudo na Terra. Então, e lá ele teve contato, então, ele conseguiu encontrar a fundamentação do Genshin Jutsu, né? De como que a energia circula, né? Da criação, da concentração da energia, né? Da mudança da energia, né? E finalmente, e aí com isso ele criou a base do Genshin Jutsu, né? Que são Muito que a gente legal. chama das profundidades de Das energia. profundidades. Gente, eu acho muito legal essa história, né? E tem gente entrando aqui agora. Ana, seja muito bem-vinda. As pessoas que entraram agora, que eu não tinha visto ainda, sejam muito bem-vindos. Para vocês que entraram agora, a gente vai estar falando sobre Jinshin Jitsu. E a Fábia, ela é instrutora de Jinshin Jitsu aqui em Belo Horizonte. E ela está falando um pouquinho da história do Jinshin Jitsu, que é muito, muito, muito interessante, né? Acho que eu E até quando falei ele demais, né? falou nada, eu gosto quando fala. Mas por que Ah, eu tô falando com as pessoas que estão entrando agora? Porque podem fazer perguntas, podem interagir com a gente, tá, gente? É bom quando interage, dinâmico a live aqui. E voltando aqui, Fábia, uma coisa durante o curso, né? Porque, igual eu falei, eu fiz o curso de autoaplicação só. Eu até comentei antes de você entrar na live que as coisas, todas as técnicas que eu convidei para poder falar, eu sou terapeuta, apesar uhum. de ter a minha outra profissão, né? Também sou terapeuta de Theta Healing e de outras práticas. Então, eu convidei pessoas que eu sabia que ia falar bem. E o Jinshin Jitsu, eu conheci há muito pouco tempo. Eu não sou terapeuta, mas eu não sou boba nem nada. Chamei logo a professora. Eu falei, não, eu preciso confiar na informação, né? Então, eu fico muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo de você ter aceito. E quando eu fiz o curso de aplicação, uma coisa me chamou muita atenção, que eu achei muito legal. Quando você fala que é uma arte milenar,
que o nosso corpo já conhece essa arte, porque às vezes a gente faz posturas, né? Posturas não, mas toques que são úteis e que a gente nem sabia, né? Igual da Uhum, memória. Você pode uhum. dar umas informações assim pra gente? Então tá. Então é o seguinte, a gente é muito, tá na nossa genética, na nossa memória, assim, muita coisa. Então, por exemplo, que eu faço, por exemplo, se eu perco a chave de casa, eu estou saindo, onde que eu pus a chave do carro? É instintivo. Muitas vezes a gente fala assim, ai, onde que eu É, coloquei a chave? Ou assim, ai meu Deus, onde que eu coloquei a chave? Né? Então, aqui, porque assim, no Jinshin Jyutsu a gente tem regiões onde a energia se concentra. Então, na verdade, são 26 de um lado, 26 do outro, que a gente chama de chave ou travas de segurança de energia. E cada uma tem um número, cada uma tem um significado. Então, aqui a gente tem a trava de energia número 20, aqui na testa, né? Acima da sobrancelha, próximo aqui da raiz do cabelo. A gente tem a trava de segurança número 20. E uma das coisas que essa trava, então, ela está justamente, né? Aqui está o terceiro olho, né? Então, ela está justamente na lateral do terceiro olho. E uma das coisas que essa trava 20 nos ajuda é a lembrar, né? Ela trabalha a memória, ela trabalha a concentração, me ajuda a lembrar aquilo que eu já sei, tá? É o nosso terceiro olho, né? Outra coisa que a gente faz com muita, que a gente, às vezes a gente não faz, mas a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo, por exemplo, é, eu costumo falar assim, porque isso me chamou muita atenção, que é no final de uma maratona, né? Muitas vezes a pessoa, o corredor no final da maratona, depois que ele atravessa a linha de chegada, uma das coisas que ele faz é colocar a mão lá no quadril, né? Que a gente fala assim, que muita gente fala é nos mesmo. quartos, né? Então, coloca a mão lá e normalmente a pessoa ainda dá uma esticadinha assim para frente, né? Então, assim, por que colocar a mão lá? Né? Assim, ali é onde está a nossa trava 2. E a trava 2 me ajuda inspirar, mas é esse inspirar, não só esse inspirar da respiração, do ar entrando pela narina, entrando pelos pulmões, mas é o inspirar o fôlego da vida, é recarregar as nossas baterias, é o que ele ajuda. E no final de uma maratona, o que eu preciso, né? Recarregar as minhas baterias. Eu já gastei tudo que eu tinha, né? Então, assim, intuitivamente, muitos desses corredores, o que eles fazem é para e coloca a mão ali atrás no Verdade. quadril, justamente para dar essa descansada. Ou até a mesma a gente, no final do dia, depois de ter trabalhado muito, chega em casa assim, ai, que dia cansativo, trabalhei demais, né? E coloca a mão aqui, fica um tempo. Então, é uma forma de recarregar as nossas baterias, né? É segurar essa trava 2. E uma que eu gosto muito, né? Que é cruzar, vou ficar até levantar um pouquinho só para todo mundo ver, que é cruzar os braços aqui, ó, com a mão nos cotovelos, envolver os cotovelos com a mão. Aí, o que eu tenho? A trava 19, aí no cotovelo. E a trava 19 é um dos significados, né, da trava 19, uma das coisas que ela trabalha é a nossa autoridade pessoal. Né? Então, muitas vezes a gente vê uma criança, né, no, em algum lugar, se o pai briga, se alguém briga com ela, muitas vezes ela vai ficar aqui, Verdade. ó, com o bracinho cruzado e toda encolhida, né? Ali, ela instintivamente, ela tá tentando harmonizar aquela autoridade dela, né? Aquela, porque ali tá faltando a autoridade. Mas se a gente imaginar o outro lado, né? Quem está na frente da criança pode ser um adulto autoritário, né? Não necessariamente autoritário, mas que está chamando a atenção dela e que também está com os braços cruzados. Só que dessa vez, provavelmente com o peito, não assim, encolhido, mas com o peito estufado. Né? Então, ali também o adulto também está tentando harmonizar intuitivamente a autoridade pessoal, só que aí é o excesso de autoridade sobre aquela criança. Então, nas duas Uhum. situações,
né, tanto a criança quanto o adulto, nesse exemplo que eu estou dando, ela está tentando harmonizar essa Um autoridade aspecto, né? pessoal, um aspecto, ou a falta ou o excesso, né? Isso é Gente, intuitivo. eu acho isso muito legal, né? Quer dizer que o nosso Uhum, corpo, ele já é esperto, né? Já uhum, a, a Ana aqui, Alcântara, a Anabela, falar nisso, a Anabela, logo depois dessa live aqui no perfil dela, vai ter uma aula de yoga. Ela falou assim, que ó, delícia. incrível como o nosso corpo é sábio. Fala tudo sobre as nossas emoções. É incrível Sim. mesmo, nosso corpo, Uhum, nossa, é muito, muito inteligente. Se a gente deixar, uhum, escutasse mais, né? uhum, sim. E se a gente soubesse o que cada uma dessas regiões, porque a gente tem essas travas no corpo inteiro, né? Uhum. Quando eu faço um curso de autoaplicação, eu tenho esse conhecimento, não é, Viviane? Você que fez, Isso, né? eu fiz. Então, assim, Adorei, viu, gente? então a gente tem cada uma, a gente estuda cada uma dessas travas, qual que é o significado de cada uma, né? O que que cada uma ajuda, né? Então, se eu tenho esse conhecimento e se eu sinto um desconforto em alguma dessas regiões, né, é uma forma de me conhecer, é uma forma de me ajudar. Eu posso ir lá no meu livrinho e pensar assim, olhar assim, o que que esse desconforto está querendo me falar? Né? Uhum. Por que que eu estou sentindo? O que que essa região significa? Como que eu posso ajudar? Porque essas regiões, essas travas de segurança de energia, elas são como se fossem fusíveis. Né? Então, assim, na nossa casa, no carro, né? O fusível, ele queima, né? Justamente para evitar um curto-circuito. Né? Então, essas regiões também, essas travas de segurança de energia, quando elas ficam tensas, quando elas ficam doloridas, elas estão travando ali, como vamos dizer assim, para evitar, para me avisar, né, que tem alguma coisa de errada comigo, e se eu tenho esse conhecimento, eu posso imediatamente trabalhar para resolver, para voltar a circulação ao normal. Ou seja, você E evitar que... destrava para voltar a energia. Isso. E a gente vê A várias circular. técnicas, a gente vê várias técnicas que trabalham assim, né? Então, Sim, eu sim. aplico shiatsu. O shiatsu, o shi é o dedão. Então, o dedão eu vou Uhum, apertando nos meridianos para desentupiar. uhum, uhum, A gente tem como se fossem caninhos no nosso corpo que pulam energia. Esses caninhos são chamados meridianos. Eu tenho shiatsu, que desentope. A acupuntura com agulha faz isso também. O FT, sim. que é uma outra técnica que eu aplico, ele, enquanto você está na emoção, você vai batendo nos pontinhos. Então, assim, tem muita coisa legal. E o Jinshin Jitsu, ele é bem, assim, prático. Isso me chamou a Uhum, atenção. Então, assim, você está com isso, você faz isso. Né? É uhum, simples uhum, assim, como que você uhum, disse, é simplesmente, uhum. como que é? Complicado, simplesmente complicado e complicadamente simples. Simplesmente complicado e complicadamente simples. É muito Sim. simples. Olha, Uhum. é porque vai passando os comentários e às vezes eu não vejo. Então, assim, sejam muito bem-vindos aí, pessoal que eu não via, Clarinha, oi aí. Depois que a gente falou do corpo, tanto eu acho que a Adriana quanto o Leonardo falaram assim que o corpo fala. O corpo fala Sim. mesmo. Às vezes a gente não escuta, né, Leonardo? Às vezes a Uhum, gente não escuta, né? Mas ele uhum, fala com a gente. E a Ana falou que uhum, nas práticas de yoga também, a gente tem esses bloqueios, essas travas. Pois é, um uhum. conhecimento que está chegando agora quer dizer, um conhecimento milenar, né? Sim. Igual você falou pra gente. Só que ele está chegando agora pra gente, eu acho que a gente está pronto para ouvir, não Uhum, é? sim. Parece que Não tem assim. aquela história de que, como é que é? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece? Né? Pois Então, quando é, a eu acho gente que é está isso. pronto, está aberto, essas coisas vão aparecendo, a gente vai tendo conhecimento. Porque, assim, o jiu-jitsu tem quanto tempo, né? Pois Então, é. assim, nos Estados Unidos, ele é muito conhecido, muito. Né? Aqui no Brasil, em São Paulo, ele é muito conhecido. Aqui em Minas, não tanto, mas Será hoje que é em dia porque a em gente São vê. Paulo. Desculpa. Será que em São Paulo é porque tem muita colônia japonesa? Pensei nisso aqui agora. Ou não tem nada a ver? Acontece que é o seguinte, o Jiu-Jitsu ele é mais conhecido fora do Japão do que no Japão. Porque assim, Interessante. o Jiro Murai, na verdade, ele teve três alunos de fato, né? Que foi foi a Mary,
Burmeister, que era americana, mas filha de japoneses, e que voltou para o Japão no final da Segunda Guerra. E o pai da Mary, né, porque os dois voltaram pro Japão, né, ela e o pai, e aí o pai da Mary também foi um aluno do Jinshin Jyutsu. E quando a Mary, depois de estudar alguns anos com o Jiro Murai, ela conheceu um americano que lá no Japão, que ela começou a namorar com ele, e ela se casou e voltou para os Estados Unidos. Então, ela ficou estudando com o Jiro por meio de cartas. E no lugar dela, nos estudos, entrou um japonês que era o Kato Sansei. Então, ficou o pai da Mary e o Kato Sansei estudando com o Jiro Murai. Só que a Mary, quando ela foi para o Japão, ela dava aula de inglês para japoneses e ela foi também para estudar diplomacia. Então, a Mary era da comunicação, era da filosofia, era do ensinar. Então, ela foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ela continuou estudando, continuou escrevendo. Aí, ela escreveu os livros de autoaplicação, né? Escreveu os livros que a gente estuda nos seminários básicos, e começou a ensinar. E ela começou, então, a divulgar o Jinshin Jyutsu pelo mundo. Então, o Jiro Murai morreu em 1960, né? E no Japão, quem que ficou? O Kato. O Kato, ele ensinou para a mulher, ensinou para o filho, né? Então, ele trabalhava com Jinshin Jyutsu, trabalhava com acupuntura também, mas ele não era tanto do ensinar como era a Mary, entendeu? Então, ele não divulgou tanto, ele trabalhou muito com o Jinshin Jyutsu. Então, ele faleceu o Kato, se não me engano, faleceu em 2014 ou 2015, e hoje o filho dele, que é o Sadaki, ele ingressou no grupo de instrutores do Jinshin Jyutsu, né, do grupo americano, né, porque aí, na verdade, quando você falou assim, eu trouxe a professora, você trouxe, na verdade, a facilitadora de cursos de alta aplicação, né? Porque, na verdade, nós só temos 23 instrutores de Jinshin Jyutsu no mundo, né? Desses 23, só 3 são brasileiros, né? Que uma é a Ioli, que é de São Paulo, a Margarete, que é meio mineira e meio paulista, porque ela tá com um pé lá e um pé cá, e o Carlos, que é do Rio Grande do Sul, né? E aí, os outros são americanos, né? Tem instrutores que são alemães, tem francesa, tem espanhola, agora tem o Sadak, que ele ingressou ao grupo, né, que é esse japonês. Mas então, ele é mais conhecido no Ocidente do que lá no Japão. Muito então, interessante, o fato de sabia. São Paulo o fato de São Paulo ser muito conhecido não é porque a colônia japonesa é muito forte, né? Talvez o fato da colônia japonesa ser forte lá pode ter ajudado a divulgar, porque assim, o interesse, né, por essas técnicas é maior, né? Então, assim, é o oriental. Então, aí isso ajuda, mas não porque... Tenha mais japonês lá, não tem nada a ver, né? Não, o japonês ele pode estar mais aberto para isso. É isso que eu quis dizer. Mas não porque... Não vindo do Japão, no caso. Entendeu? Na verdade, veio do Ocidente. É a ideia que a gente teve, né? A ideia que a gente conversou agora, né? Quando você está pronto, o mestre vem. Vai ver que tem mais pessoas prontas, assim, né? Sim, o japonês é mais aberto nesse sentido, né? Olha só, continuando aqui nos comentários aqui, né? Ana Maria chegou não, já tá com a gente, eu já te vi há mais tempo, viu, Ana Maria? Ana Maria vai falar com a gente semana que vem sobre consciência corporal, ela é ótima, gente. Já faço convite aqui para vocês. O Wilson tá falando que leitura corporal faz parte do treinamento da PMW, né? As pessoas estão dando importância para isso, né? O Leonardo fala que exatamente, após ele ter conhecido o Jinshin Jyutsu com você, ele passou a dar mais ouvidos porque o corpo dele fala, né? A Lili, nossa, gratidão, ela escreveu aqui Jiro Murai, escreveu o nome da Mary, né? Na verdade. Mary. Naila, seja bem-vinda.
Cristiane, seja bem-vinda. A Ana está perguntando se lá em Fortaleza, será que tem alguém que trabalha com Jiu-Jitsu? Tem. Eu acho que Tem o tem. site, que é o jsjbrasil.com.br. Então, se vocês entrarem lá nesse site, vocês vão encontrar praticantes no Brasil todo, né? Mas se Uhum. tiver, às vezes, nem todos os praticantes estão lá no site, mas se tiver se não encontrar alguém lá no site, pode me mandar uma mensagem no privado, que aí eu procuro saber, né, com pessoas lá do Nordeste, né, uma indicação de alguém, né? Mas no E, Nordeste tem vários praticantes. e também, Ana, nesse período agora de quarentena, né? Eu não sei se é só por causa desse período, né? Você me fale, mas eu fiz o curso de autoaplicação com a Fábio online. E ela vai dar um Uhum, curso daqui a um tempo, a gente vai até falar isso no final. Ela vai dar um uhum, curso sobre de autoaplicação. Então, se você quiser fazer, eu recomendo mesmo, recomendo uhum. demais. E é muito legal. Então, quer dizer que eu tocando em alguns pontos, eu destravo, né? Vamos dizer assim, e a energia continua a circular. Fábia, a gente já tem 40 minutos de live. Já? Eu nem senti. Não, a gente nem Eu, sente. eu tava Isso eu procurando acho o ótimo. relógio aqui, eu falei, será que tem uns 15 minutos? Não. Eu tenho um relógio aqui, tem Hum. 40 minutos de live, assim. Isso é ótimo, quer dizer que a gente nem sente. Eu vou falar Uhum. de novo, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, é a hora de colocar aqui. E aí, ó, a Bebel tá falando que o curso da Fábia de autoaplicação é espetacular. Eu também achei, né? A gente faz o livro 1, livro 2, Bebel livro foi sua 3. colega, Viviane. Foi minha colega. A Ana Maria tá falando aqui, puxa, muito bom poder fazer um curso. Ô, gente, esse curso é muito legal, Ana. As duas Anas que perguntaram, a Ana Maria e a Ana Alcântara, é muito Uhum. legal e eu recomendo mesmo, sabe? Eu tô fazendo em mim o do baço todos os dias. Eu não consigo fazer todos os dias, mas quando eu Uhum. faço, eu vejo a diferença em mim. Que é um pouco o que Uhum. eles falaram aqui, né? Quando a gente aplica, a gente vê a diferença. E eu até Uhum. comentei com você no curso que você contou um pouco da sua história, né? Que quando você começou a aplicar, você falava assim, será? Esse povo tá querendo me agradar. Te contei um Sim. pouco, né? Do meu Uhum. também, Sim, que foi. eu fiz o Verdade. primeiro curso há 20 anos atrás, que eu fiz nessa área de terapias energéticas, foi de cura prânica. Aí eu Uhum. aplicava cura prânica, a pessoa, nossa, melhorou, que bom. Aí eu pensava, ai, gente, minha mãe, meus irmãos, meus Tudo amigos. Eu falei, suspeito, não, tudo suspeito. tudo suspeito. Aí eu dançava na Aruanda, uma companhia das Hum. folclóricas aqui de BH. Uhum. E eu cheguei lá, era secretária na época, estava com soluço. Só que ela estava com soluço porque ela tinha feito endoscopia, então estava doendo o soluço. Isso ela tinha feito endoscopia de manhã, já era à noite já, e ela continuava com soluço. Aí eu falei, vem cá, deixa eu fazer em você uma coisa. Chamei ela, começou a fazer, e o soluço, eu via que ela soluçava. Ela fazia, né? E ela Uhum. parou de soluçar. Essa aplicação que eu fiz, que falou, pô, peraí, não tem como ela falar melhorou, melhorou, né? Uhum. Não tem Uhum. como. Aí eu É. comecei a acreditar. Quando foi que... Não era uma pergunta, mas agora passou a ser. Quando foi para Hum. você que deu um estado e falou, gente, eu acho que não tá me agradando, não. Acho que é verdade, isso mesmo. Teve algum momento Ó, assim? teve um momento que foi assim, várias pessoas assim que eu atendi que eu ficava assim, mas não é possível, né? Mas teve uma que era assim, uma foi uma pessoa que a gente estava numa praia e que ela teve uma crise de cálculo renal na praia e estava branca, transpirando, né? E não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Porque, assim, na verdade, o que você faz numa crise de cálculo? Você vai lá, toma Buscopan, mas não resolve nada, né? Alivia a dor, sim, mas o cálculo continua lá, né? Então, e a pessoa não quis ir para o hospital de jeito nenhum. E eu fui e comecei a aplicar. Nessa época,
foi na época que eu estava experimentando, então não tinha muita experiência. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Né? Que fluxo que eu vou fazer nessa pessoa? Pensei assim, bom, cálculo renal, acho que o fluxo do rim deve ser bom para isso, né? Eu não tinha muita... eu estava lá no início. Então, vou fazer o fluxo do rim. Fiquei ali fazendo o fluxo do rim nessa pessoa, nem sei quanto tempo que eu fiquei ali. E num determinado momento, essa pessoa começou assim, roncou, dormiu de roncar. Eu falei, bom, dor de cálculo é uma dor terrível, né? Que não dá pra dormir, não. Não dá pra dormir, então melhorou. Aí tá. Depois de um tempo, essa pessoa acordou, melhorou, continuava sem dor e tal. Depois de um tempo, essa pessoa continuou com uma dor, que era uma dor assim, chata, constante, e que o urologista disse que era por conta do cálculo que estava lá, que ele não tinha a dor do cálculo, porque ele não tinha descido. Mas que enquanto o cálculo não saísse, essa dor não ia melhorar. E eu falei assim, hoje eu vou testar esse negócio para ver se esse negócio dá certo mesmo. E aí eu pus a minha mão, né? Coloquei a minha mão de uma forma que, no movimento que faz descer, que faz colocar em movimento e principalmente o movimento de descida. E eu fiquei com a minha mão ali, não sei quanto tempo, não sei, 40 minutos, sem tirar a mão do lugar. E essa pessoa dormiu. Quando essa pessoa acordou, que ele foi ao banheiro, que ele foi fazer xixi, não. Ele urinou sangue. Era puro sangue. E eu disse assim, o que eu fiz? Vai morrer, eu vou ser presa, né? Assassinato, nunca mais eu faço isso na minha vida. E eu pedi para que ele entrasse em contato com urgência com o urologista. E o urologista falou assim, não, preocupa não, é porque o cálculo desceu, deve ter sido um cálculo muito grande para ter sangrado, como você está falando, mas então sua dor foi insuportável, né? Não senti dor nenhuma, só sangrou, não senti absolutamente dor nenhuma. Engraçado, era para você ter sentido dor. Então, amanhã você vai cedinho para o consultório que eu vou fazer um ultrassom para eu ver como é que tá o cálculo. E aí, o cálculo realmente era muito grande, lesou muito, por isso que ele sangrou. Mas ele estava lá parado porque ele era muito grande. Não tinha como ele descer. Não tinha como ele eliminar. Aí teve que quebrar. Aí eu falei, realmente, né? Ninguém vai sangrar para me agradar. Para me agradar. Era isso que eu estava procurando. Ninguém vai sangrar para me agradar. Então esse negócio funciona. 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 Coisa prática aqui, né? É porque a gente já tem 47 minutos. Eu sempre gosto de fazer a prática no final, né? Não deixar o pessoal no gostinho, já a pessoa fala, vai ter prática no final e não tem, sacanagem. O que você acha? Tem 48 minutos, a live fecha mais ou menos com 55 minutos. Dá tempo da gente fazer a prática ou a gente fecha essa e abre uma outra para a prática? Não, dá tempo de fazer a prática, então vamos né? fazer. Se quiser né, fazer mais alguma coisa, a gente abre de novo. Aí você que sabe, né? Então vamos para a prática. Pode explicar. Tá. Então, a minha sugestão, nós estamos no outono, né? Outono, pela medicina chinesa, é o elemento metal, né? Que no Jinshin Jyutsu a gente vai chamar de ar, né? E aí a gente tem duas energias de função de órgão, que é pulmão e intestino grosso, né? E nessa época de pandemia, né? Eu escolhi, então, associar as duas coisas. Tanto o pulmão, então a minha sugestão é da gente fazer o primeiro passo do pulmão, para a gente fortalecer, para a gente harmonizar essa energia, que vai tanto para a gente, tanto no sentido de harmonizar a gente com essa, como é que fala? Com essa estação, né? Mas também fortalecer no sentido de nos proteger desse momento atual, tá? Mas antes disso, eu vou explicar como é que nós vamos ficar com a mão, mas eu queria que todo mundo concentrasse na respiração. O Jiro Murai falava que
na respiração a gente tem a fonte da nossa cura, né? Da nossa harmonia, tá toda na respiração. Né? Então, se a gente pudesse fazer 36 expirações conscientes todos os dias, seria muito bom, né? Então, por que 36? Né? Eu fico pensando assim, por que 36? De onde que ele tirou 36? Se a gente somar 3 com 6, vai dar 9, né? E 9 é um número cabalístico, né? 9, a trava 9 pra gente no Yin Shin é aquela que fala de fechar ciclos, né? De fechar um para começar um ciclo novo, deixar o velho para começar um novo, né? É o recomeçar, né? É aceitar que a gente terminou alguma coisa, é abrir mão, né? Para receber o novo, vida nova, né? Então, talvez por isso, é um número de renovação, vamos colocar assim, né? Então, talvez por isso do 36. Como às vezes é muito difícil da gente fazer 36 expirações conscientes direto, né? Sem perder a consciência. Então, muitas vezes eu falo assim, que é mais fácil fazer 9, 9, 9 e 9. A gente faz 9, 9, 9, 9 sem parar. Mas se eu foco, se eu começo com o propósito de fazer 9, é muito mais fácil do que começar com o propósito de fazer 36. Então, se eu começo com o propósito de fazer 9, renovo esse propósito de fazer mais 9, renovo novamente para fazer mais 9 e mais 9, eu completo os 36, tá? E por que 36? Pode falar. Aí completou o tempo, nós vamos ter que começar outro. Não completou ainda não, mas vai completar. E eu fico naquela sensação assim, ai meu Deus, não vai dar tempo, ai meu Deus. Então assim, eu fico mais tranquila de falar com as pessoas aqui. Gente, vocês que estão aqui, vocês entrariam, a gente fechar essa live e abrir outra só pra gente fazer o exercício? O que vocês acham aí? Coloca aí pra gente, só pra gente saber. Porque aí a gente faz mais tranquilo, entendeu? Já aconteceu comigo. A gente faz as coisas com mais calma. Pra você tem algum problema? Sim. Não. Não, pra você tem algum problema? Tudo então, beleza. Bom. A Lili falou sim, a Adriana falou sim, a Carlinha sim. Oi, Carlinha, tudo bem? Ó, a Bebel sim, beleza. A Luiz. Então, a gente vai fechar essa live aqui agora, tá? E a gente vai abrir de novo pra gente poder fazer a prática, tá bom? Um beijo. Então, não some, hein, Fábia? Não vou sumir, não, prometo. Já volto. Tchau. Tchau.